Fala pessoal, tudo bom com vocês? Pablo Fernandes passando por aqui e mais um vídeo aqui no nosso canal. Nós estamos passando aqui por uma série de vídeos falando sobre o livro de Salmos. Se você ainda não deu uma olhada nos vídeos anteriores, nós falamos sobre os Salmos de capítulo 1, 2 e 3 e hoje é dia de falarmos sobre os Salmos de capítulo número 4. E se você ainda não se inscreveu nesse canal, não se esqueça de se inscrever aqui, ativar o sininho para receber as notificações, que toda vez que nós postarmos um vídeo novo aqui, você vai ser avisado. Também dá um like nesse vídeo. Quando você dá um like nesse vídeo, o YouTube entende que é um conteúdo relevante e vai entregar para outras pessoas também. Hoje é dia de falarmos sobre os Salmos de capítulo número 4. E a gente já quer começar falando sobre a parte 1, que vai dos versículos 1 a 3. Se você ainda não pegou a tua Bíblia, deixa a tua Bíblia bem do lado, que nós vamos fazer um resumo bem básico daquilo que a palavra de Deus diz aqui nos Salmos de capítulo número 4. A partir do versículo 1 a 3, nós percebemos aqui o pedido de atenção. Então, Davi começa pedindo que o Senhor ouça suas palavras e o seu clamor. Ele apresenta a sua oração logo pela manhã, mostrando uma dependência diária. Então, o que a gente pode perceber aqui? A gente percebe que Davi faz algo. Ele primeiro entrega todas as suas queixas diante da presença de Deus. Ele entrega os seus cuidados diante da presença de Deus logo pela manhã. E o que é entregar os cuidados à presença de Deus logo pela manhã? Isso nos fala muito sobre uma consagração que começa desde o período que nós acordamos. Eu te pergunto, o que é que você faz quando você acorda? Eu sei que você faz os seus cuidados pessoais, mas existe algo muito mais importante que nós precisamos fazer e nós precisamos aprender com Davi, que é fazer o quê? Entregar os nossos cuidados, entregar as nossas queixas e a nossa gratidão também diante da presença de Deus logo pela manhã. Então Davi inicia o salmo pedindo que Deus ouça a sua oração. Ele busca ao Senhor logo cedo, deixando claro que a sua confiança começa no primeiro instante do dia. Sabe que existem momentos das nossas vidas que nós acordamos e simplesmente a nossa primeira atitude é já sair para resolver as nossas coisas, fazer aquilo que a gente tem que fazer, pagar os nossos boletos, né, cuidar das coisas e etc. E nada errado fazer isso, todas essas coisas são lícitas, mas nós precisamos entender que quando temos uma dependência da presença de Deus logo de manhã cedo, todas as outras coisas que nós vamos resolver, elas se tornam mais fáceis. E é isso que nós precisamos aprender aqui com o nosso querido amigo Davi, que ele entregou todos os seus cuidados diante da presença de Deus logo de manhã. Na parte 2, que vai dos versículos 4 a 6, percebemos aqui que Davi reconhece que Deus não tolera o mal. Ele afirma que os arrogantes, os mentirosos e os violentos não permanecem diante do Senhor. E através disso nós temos um ensinamento para a nossa vida, para o nosso cotidiano, para a nossa vida espiritual também. Deus não tolera o pecado. Eu sei que nós estamos vivendo aí uma geração de pessoas que para ela tudo é relativo. O pecado é relativo, as coisas são relativas e Deus aceita tudo e Deus aceita todas as coisas que nós fazemos, mas Davi faz questão de lembrar que Deus abomina o pecado, Deus não concorda com o pecado, ele rejeita o homem mau. E é isso que a gente precisa entender para que a nossa mente não fique cauterizada diante de tantos acontecimentos que têm se mostrado aí diante de tanta doutrina errada. Então Davi declara quem é Deus, ou seja, Deus é santo, justo e incapaz de compactuar com a maldade. O Salmo mostra que o caráter de Deus é puro e ele não se associa com o injusto. Na parte 3, ali dos versículos 7 e 8, nós percebemos que Davi tem um comportamento, uma busca pela direção de Deus. Confiando na misericórdia de Deus, Davi se aproxima do Senhor e pede uma direção para andar em justiça. E aí eu te pergunto, você tem pedido a direção de Deus para resolver as coisas do teu dia a dia? Você tem pedido a direção de Deus para tomar as decisões que você precisa tomar na tua vida? Nós precisamos entender que quando nós colocamos os nossos cuidados diante da presença de Deus, colocamos as nossas petições, todas as nossas decisões, a nossa vida se torna mais fácil. Não adianta nós querermos lutar a nossa vida na força do nosso próprio braço, porque Deus sempre tem uma maneira melhor de trabalhar. E nós olhamos aqui, Davi tendo esse comportamento. Ele busca uma direção da parte de Deus. Ele entra na presença de Deus com reverência e pede orientação. Davi sabe que para viver corretamente,
precisa que Deus conduza os seus passos. E aí eu quero te dizer, para que você possa viver corretamente, Deus precisa conduzir os seus passos. Agora a pergunta é, você tem deixado Deus conduzir os teus passos? Você tem entregue os teus cuidados diante da presença de Deus? Ou você tem tomado decisões que no fim você sabe que vai colher as consequências daquilo que você fez? É melhor você buscar um conselho e um auxílio da presença de Deus. Na parte 4, dos versículos 9 e 10, o contraste entre os ímpios e os justos, né? Davi descreve os ímpios como pessoas que usam a mentira e a destruição. Ele pede que Deus os trate conforme as suas obras. Deixa eu te dizer uma coisa, Deus não deseja o mal de ninguém. Deus não é um Deus mau, Deus é bom o tempo todo. O homem é responsável pelas suas escolhas, porque tudo aquilo que o homem plantar, certamente ele colherá, segundo a carta de Paulo aos Gálatas. Ou seja, o homem ele é refém das suas escolhas. E Davi está dizendo que os ímpios, eles amam a mentira e a destruição e eles serão recompensados segundo as suas obras. Davi mostra que existe um contraste claro. Enquanto os ímpios espalham falsidade e violência, o justo confia em Deus. Ele pede que o Senhor faça justiça. Então, qual é a forma que nós precisamos viver? A forma justa é a forma que agrada a Deus. Na parte 5, que vai dos versículos 11 e 12, a alegria dos que confiam no Senhor. O Salmo termina com uma promessa: os que confiam em Deus se alegrarão e cantarão, porque o Senhor os protege e os abençoa. Então, os justos se alegram porque o Senhor os guarda. Davi encerra dizendo que Deus abençoa e envolve com seu favor aqueles que vivem em retidão. Ou seja, da mesma forma que o ímpio é recompensado por causa da sua impiedade, o justo é recompensado por causa da sua justiça. Quando você tem a decisão de viver uma vida justa e reta diante de Deus, você é recompensado por isso, porque o homem ele é recompensado segundo as suas próprias obras. E o salmista está dizendo que aquele que vive em justiça, ele vai se alegrar, ele vai cantar, ele vai se regozijar, porque ele sabe que Deus sempre será um bom pagador. O Salmo 5 nos ensina a começar o dia buscando ao Senhor, confiando em sua justiça e pedindo uma direção. Ele mostra que Deus guarda e abençoa aqueles que andam com Ele, mesmo em meio às injustiças ao nosso redor. Então, para finalizar, eu quero dizer para você que mesmo que nós estejamos vivendo em um mundo caído, nós podemos experimentar do favor e da graça de Deus se nós andarmos em justiça e em retidão. Eu espero que esse vídeo tenha te abençoado, que você tenha gostado desse conteúdo. Se você está gostando desses vídeos, eu te peço novamente que você deixe o seu like, que você compartilhe com outras pessoas, que você se inscreva no nosso canal para que você possa receber mais vídeos como esses. E não esqueça de ativar o sininho para receber todas as notificações. Eu te vejo no próximo vídeo, onde nós vamos falar sobre os Salmos de capítulo número 1. Agora me conta, você está assistindo esse vídeo fazendo o quê? Você está tomando um café? Você está fazendo o seu devocional? Me conta aqui nos comentários o que você tem achado e o que você está fazendo também enquanto você assiste esse vídeo. Eu te espero no próximo vídeo. Eu sou Pablo Fernandes. Até a próxima. Tchau, tchau.